estabelecerei o meu tabernáculo entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Levítico 26, 11 e 12. Uma coisa deve estar clara agora. Na antiga aliança e na nova, o Senhor busca um relacionamento íntimo e de amor com seu povo. Na verdade, as alianças fundamentalmente formam as regras para este relacionamento. O vínculo é essencial para a aliança, em qualquer época ou contexto. No entanto, a fim de que exista um relacionamento, é preciso haver interação, comunicação e contato, principalmente para seres humanos, pecadores, falíveis e céticos. Evidentemente, o Senhor, sabendo disso, tomou a iniciativa de se manifestar a nós de um modo que, dentro dos limites da humanidade caída, pudéssemos nos relacionar com Ele de modo significativo. Como foi declarado, o santuário terrestre fora construído por Moisés, conforme o modelo a ele mostrado no monte. Era uma figura para o tempo então presente, no qual se ofereceria tanto dons como sacrifícios. Seus 2 lugares santos eram figura das coisas que estão no céu. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi enviado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Hebreus 8:5. Cristo, nosso sumo sacerdote, é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. A Bíblia nos declara que Cristo foi morto antes da fundação da terra. Todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. A razão disso é que Deus já sabia que o homem poderia pecar, e Ele tinha um plano de emergência para isso, o plano da salvação. Ele daria o seu Filho para pagar a penalidade do pecado no lugar de todos os que crescem nele, e dessa maneira tivessem direito à vida eterna. Jesus pagaria a pena de morte que o pecador receberia. Só que para manter a fé nos homens na primeira vinda do Messias, Deus passou a simbolizar a figura a morte de seu Filho na cruz através de sacrifícios de animais. Então Deus ordenou que geralmente um cordeirinho sem defeitos fosse sacrificado. É por isso que João Batista disse a respeito de Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. O sacrifício do cordeirinho morto passou a ser ensinado desde que o pecado entrou no nosso mundo. Adão e Eva já sabiam disso e ensinou seus filhos a sacrificarem também o cordeirinho. Abel fez o sacrifício do cordeiro, como seus pais ensinaram, mas Caim desobedeceu a ordem e levou os cereais da terra. Cerca de 2000 anos se passaram, quando Deus retirou Israel do Egito, resolveu apresentar o plano da salvação de maneira completa. Acrescentou novos detalhes ao mero sacrifício de cordeiros. Moisés deveria construir um santuário e Deus lhe mostrou uma planta. Esse modelo era a cópia simples do santuário que existe no céu, que o Senhor construiu e não um ser humano. O santuário tinha 3 partes: a parte externa, onde eram feitos sacrifícios de animais, o lugar santo e o lugar santíssimo. Precisamos deixar bem claro que Deus não precisava de um santuário feito por mãos de homem, mas o homem, este sim, demonstrou precisar por causa da sua imaturidade e inabilidade de se relacionar com o Criador.
O povo de Israel estava já sem esperança, distanciado de Deus, após pecar adorando um bezerro feito de ouro. O Senhor, contudo, ultrapassa essa fissura profunda no relacionamento com os filhos de Israel, para mostrá-los o caminho de volta para a casa do Pai. Era necessário um intermediário, e é aqui que entra o tabernáculo, com todas as suas simbologias de sacrifício expiatório do ungido do Senhor, trazendo uma nova oportunidade para o povo se aproximar de Deus. Se entendido de forma própria, vemos que cada detalhe dos rituais e utensílios do tabernáculo traz uma mensagem de que Deus desejava ardentemente se fazer acessível ao homem e perdoá-lo. Então o Senhor começa um processo de revelação ao homem de como deveria corrigir os seus caminhos para chegar à perfeita comunhão com Ele, que futuramente levaria ao entendimento do sacrifício eterno de Jesus. Em conclusão a isso, o tabernáculo foi construído principalmente para que o ser humano tivesse um relacionamento mais íntimo com Deus. Deus, com sua infinita bondade, facilitou esse relacionamento ao povo de Israel e veio morar entre eles. Desde o Éden, Deus criou o homem para que tivesse um relacionamento com ele, não para que suas criaturas vivessem longe do Criador. Deus quer se relacionar com o homem. Vivemos em tempo em que o homem foge de relacionamento com Deus por diversos motivos: pecado, falta de tempo, falta de interesses e outros argumentos. Mas afinal, o que devo fazer para ter um relacionamento íntimo com Deus? Duas palavras-chave se encontram na resposta dessa pergunta: o amor a Deus e a obediência. Jesus disse: "Quem tem meus mandamentos e lhes obedecem, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele." João 14:21. Quando se propomos em obedecer o mandamento de Deus, o Espírito de Deus se aproxima de nós, e quanto mais obedecemos, mais ele se aproxima. E quando decidimos desobedecer, não é Deus que se afasta de nós, mas é nós que se afastamos de Deus. Deus quer se relacionar com você ainda hoje. Entregue-se a Deus e sinta em Deus a verdadeira felicidade. Querido Deus, desejamos, Pai, ter um relacionamento de pai e filho contigo. Perdoe, Pai, nossas falhas, nossas iniquidades. Derrame, Pai, seu Espírito em nosso coração e mente, para que possamos fazer somente aquilo que lhe agrada. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.